E hoje nós vamos observar a disciplina bíblica na igreja, que também seria uma marca de uma igreja saudável. Porque até aqui nós vimos entendimento bíblico sobre evangelismo, entendimento bíblico sobre Deus, sobre evangelização, sobre as boas novas. Mas uma coisa que não pode ser desprezada numa igreja saudável, ou seja, numa igreja que prega o evangelho verdadeiro, é disciplina. Porque a gente sabe que o nosso Deus é também um Deus disciplinador. É um Deus de justiça. É um Deus de amor, de bondade, que está sempre pronto para providenciar a salvação, está sempre pronto para providenciar tudo aquilo que a gente precisa, mas Ele também é um Deus de justiça. E Ele sendo um Deus de justiça, o seu povo e a sua igreja, eles também vão ser um povo e irmãos que prezam também pela justiça e pela disciplina. Agora, você podia se perguntar, pastor, mas por que o senhor está falando isso? E por que a gente precisa ver isso? Primeiro, porque foi uma ordem do Senhor Jesus. Nós vamos ver um texto onde o Senhor Jesus fala sobre isso, lá em Mateus capítulo 18. Mas uma coisa que a gente tem percebido hoje, que tem muitas igrejas, e eu vou chamar essas igrejas de não saudáveis hoje, que elas não sabem nem quem são as pessoas que frequentam lá. Inclusive igrejas que se dizem evangélicas. Por exemplo, a gente sabe que na igreja católica eles não têm um controle de membresia. Eles não sabem quem são os membros, né? Claro que eles acabam se conhecendo porque tem aqueles que são mais assíduos. Mas em geral eles não sabem quem são mesmo os membros da igreja. E agora está aparecendo algumas igrejas evangélicas que também são assim. Onde as pessoas podem ir lá, frequentar lá e não ter compromisso nenhum. Então eles vão lá, participam do culto naquele dia, vai embora tranquilo, não tem problema nenhum. O pastor não sabe quem é, ele também não sabe quem é o pastor e pronto. Só que, se a gente for observar mais a fundo o que seria por trás da teologia dessa igreja, primeiro, é uma igreja que ela não preza pela membresia e, consequentemente, uma igreja que não sabe nem como está sendo administrada ali. Ou seja, o pastor daquela igreja, ele tem lá toda uma autonomia e ele faz da forma como ele achar melhor, não tem um controle. E, na verdade, não tem uma administração bíblica. Porque a gente observa lá em livro de Atos, aliás, o livro de Atos é um dos próximos livros que nós vamos estudar aqui, e a gente vai perceber lá que a igreja, ela é gerenciada pelos irmãos. Então, a igreja bíblica, a igreja que ensina o evangelho genuíno, é uma igreja que ela é direcionada, que ela é gerenciada pelos irmãos em sessão, ou seja, em reunião. Então, na Bíblia, a gente não vê uma igreja que toma decisões sem ser consultada pelo corpo de membros. A gente vê a igreja tomando as suas decisões através de uma reunião. Então, para isso, precisa ter uma membresia organizada e, para isso, precisa também ter as disciplinas para saber se aquele irmão ou aquela pessoa está seguindo as normas bíblicas da forma como deve ser ou não. Então, para os queridos amados que chegaram agora, nós estamos estudando a disciplina da igreja, ou vamos estudar hoje, disciplina da igreja como marca de uma igreja saudável. Então, nós vamos ver hoje que um dos aspectos vitais de uma igreja saudável é a disciplina da igreja. Ao abordarmos esse assunto, devemos fazer a nós mesmos 7 perguntas. Nós vamos ver 7 perguntas para abordar a disciplina na igreja. Que são essas aí, mas não precisa anotar agora que nós vamos ir passando por todas elas.
Então a primeira dela, que nós vamos ver, aí vocês podem anotar aí. Toda disciplina que existe na igreja, ela é negativa? Ou seja, a disciplina ela existe para fazer mal para as pessoas, para os irmãos? Existe para fazer mal para a igreja? Seria uma pergunta, né, para a gente pensar. Então todos nós, sem hesitação, admitimos nossa necessidade de disciplina. Isso a gente sabe. Eu vi que os irmãos fizeram assim, né, negativo com a cabeça. Então, nenhum de nós é um projeto perfeito, ou seja, a humanidade não é perfeita. Precisamos ser inspirados, nutridos ou curados. Podemos necessitar de correção, disciplina ou quebrantamento, não importando qual seja o método de cura. Admitamos pelo menos a nossa necessidade de disciplina. Então, todos nós sabemos que precisa de disciplina. Não tem como você estar no local, vivendo em harmonia, num grupo de irmãos, sem haver a disciplina. Até porque se não tivesse isso, a humanidade e a sociedade não tinha controle nenhum. Sabe uma coisa que talvez nem todo mundo pensa? Para que você faz um muro na sua casa? Né? Por que a gente coloca muro e cerca na nossa casa? É para o quê? Para demarcar até onde vai o limite que o seu vizinho pode passar ou não, não é verdade? Então você faz uma cerca ali, porque pronto, aqui tem uma cerca e o seu vizinho sabe que ele só pode ir até aqui. Como você também sabe que você só pode chegar próximo àquela cerca. Então a disciplina na igreja, ela é uma espécie de uma cerca, de um muro. Para que a gente possa saber até onde a gente pode ir ou não sem desobedecer a Deus. Então, se na nossa casa não tivesse muro, as pessoas ficavam entrando e saindo, né? Os animais, né? Quem tem cachorro grande aí, né? Ficava ali tentando, mordendo, estranhando as pessoas. Então a gente faz um muro, faz uma cerca para demarcar isso e isso ficar mais de forma explícita. Então a disciplina na igreja ela vai servir para isso. Para a gente saber até onde a gente pode ir ou não. E segundo, para a gente poder saber até como se restaurar. Porque a gente vai ver que a disciplina também não é para botar ninguém para fora. Vou ler com vocês um texto, porque tem uma confusão em relacionada à disciplina na igreja, que as pessoas pensam que a disciplina é só para botar a gente para fora. E a gente vai ver que biblicamente não é assim. A disciplina ela é para restaurar o irmão. O propósito da disciplina é fazer que se produza arrependimento na vida do irmão. E não que ele seja colocado para fora. Claro que a gente vai ver que se não houver o arrependimento, nas 3 situações que o Senhor Jesus vai nos colocar, a gente vai ver que sim, ele vai ter que ser considerado como alguém que não é crente. Mas o propósito da disciplina ela não é colocar as pessoas para fora da igreja. O propósito é restauração, é produzir arrependimento no coração das pessoas. Então, o que é a disciplina eclesiástica? O que é a disciplina na igreja? Quando ouvimos a expressão disciplina eclesiásticas, tendemos a pensar somente nos aspectos negativos da disciplina, tal como correção. Então, quando a gente pensa em disciplina, a gente já pensa na parte negativa. Ixi, lá vem. Né? Puxa, a gente só pensa na coisa negativa. Podemos até nos tornar defensivos e dizer, Jesus não disse, não julgueis para que não sereis julgados? Tem pessoas que estão na igreja e aí eles fazem ali, querem fazer coisas erradas, ou fazem coisas erradas, e em vez de aceitar a disciplina da igreja, que é para correção, eles vão querer justificar, aí pega esse texto fora do contexto e dizer, não, vocês não podem me julgar.
Não julgueis para que não sereis julgados. Tem muitas pessoas que fazem isso. Não, eu fiz isso, mas ninguém pode me julgar não, que Jesus disse que não é para julgar. Ali é outro contexto. Ali o contexto não é esse. É que as pessoas pegam esse versículo e aplicam em tudo aí. Até as pessoas que não sabem nem o que Jesus estava querendo dizer, mas na hora lembra daquele versículo ali. É como se fosse ali um versículo de emergência. Eu vou ter ele aqui guardado para na hora que eu precisar me defender, opa, não julgueis para que não sereis julgados. Então, tem muitas pessoas que utilizam esse versículo dessa forma, como uma espécie de defesa, mas a gente precisa ter o entendimento correto. Em Mateus 7, verso 1, quem pode ler para nós aí, Neizinha? Mateus 7, verso 1. É certo, e é o versículo que eu estou citando, que Jesus proibiu julgar em um sentido. E consideraremos isso adiante. Mas, por enquanto, observe que se lermos aquele mesmo evangelho de Mateus, veremos que Jesus nos chamou a repreender os outros por causa dos pecados. E repreendê-los até publicamente. Então, o que Jesus estava tentando demonstrar lá, quando ele falou sobre aquilo, era em questão do arrependimento para os pecados. Não era em relação à vida da pessoa. Pode ler. Certo? Verso 1. Não julgueis para que não sereis julgados. Né? Ok. Abram aí sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Que eu quero mostrar para vocês o texto onde o Senhor Jesus tratou sobre a disciplina na igreja. Aonde nós podemos ter essa certeza que a disciplina ela não é para expulsar o irmão da igreja, não é para proibir o irmão de sentar no banco, que na verdade a disciplina ela é para trazer restauração. Mateus 18, a partir do verso 15. Aqui o Senhor Jesus, ele vai dar para nós aqui 3 passos na disciplina eclesiástica. Olha o que ele diz aqui, acompanhe comigo aí, Mateus 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, ou seja, vai lá e confronta ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ou seja, se você souber que um irmão está pecando, ou fazendo alguma coisa errada, vai você primeiro lá sozinho e conversa com ele. Irmão, olha, isso aí que você está fazendo está errado. Você não acha que está errado? Conversa, né? Só você e a pessoa. Aí ele, eita, irmão, é verdade, isso aí está errado. Eu não deveria estar fazendo isso aí não. Eu estou arrependido, eu vou pedir perdão a Deus. Pronto, você ora com ele ali, ele pede perdão a Deus, aí pronto, você pode esquecer o assunto. Você não precisa nem comentar com ninguém. Se houve um arrependimento ali, meu irmão, você, irmã, não precisa você passar para mais ninguém. Ali ele pede perdão a Deus, pronto, independente do pecado. Aí nós vimos aqui que ele diz, se porém não te ouvir, no verso 16, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ou seja, ele não lhe ouviu. Fala, não, eu não quero saber da tua conversa aí não. Eu estou fazendo isso aí, eu acho que não está errado não. Aí beleza. Aí você chama 2 pessoas. Chama ali mais 2 irmãos da igreja, 2 irmãs. Aí, está acontecendo isso com o irmão fulano. Eu já conversei com ele, ele não quer ouvir. Disse que não vai se arrepender. Vamos lá conversar com ele. Vamos lá.
Aí vai lá, você vai lá com 2 ou 3 testemunhos, conversa com aquele irmão e irmã. Ele se arrependeu? Se arrependeu, pronto. Orem com ele ou com ela. Ele vai pedir perdão a Deus, pronto. Acabou o assunto. Foi restaurado. Mas ele não, eu não quero ouvir. Já veio fulano falar comigo, vocês agora estão aqui, eu não acho que estou errado. Aí vamos continuar a leitura aí. Verso 17. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Ou seja, se ele não escutou nem você chamou mais 2 ou 3 testemunhas, ele também não ouviu. Aí tem uma terceira chance ainda aqui. Traz para a igreja. Aí, nós estamos, um exemplo, nós estamos aqui na reunião. Aí no final, pastor, eu preciso aqui fazer aqui um anúncio aqui para a igreja. Aí vem aqui na frente, igreja, está acontecendo isso, isso e isso. O irmão fulano de tal está fazendo isso, isso e isso. Eu já fui lá conversar com ele ou com ela, já pedi para ela se arrepender e tudo. Ele disse que não vai se arrepender. Chamei fulano, ciclano, beltrano, fomos lá, conversamos com ele, com ela e tudo. Eles não querem se arrepender. Baseado em Mateus capítulo 18, nós estamos aqui agora trazendo para a igreja, para ver se aquele irmão ou irmão se arrepende. Terceira chance aqui. Aí chega na frente da igreja, o irmão ou a irmã diz, não, pronto, agora sim, agora eu resolvi me arrepender. Pronto, vamos orar. Se houver um arrependimento verdadeiro, aí a igreja entendendo que houve esse arrependimento, aí pode ser absolvido. Agora, chegou na frente da igreja, ele disse, não, não estou errado, eu não vou me arrepender, eu não quero mudar. Aí olha o que Jesus disse. Continuação do verso 17. Considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, ele não quis se arrepender. Jesus diz, trata ele como gentil e publicano. O que seria gentil e publicano aqui? São descrentes. Se a pessoa diz que é um crente, faz parte da membresia da igreja, aí ela comete um pecado, aí ela tem 3 chances de se arrepender, e ela não se arrepende, ela não percebe que ela está fazendo algo que está indo contra a vontade de Deus, ela não quer se arrepender. Jesus diz, trata como gentil ou publicano, ou seja, ela vai receber uma disciplina, e aí a orientação aqui é que ela deve ser considerada o quê? Um não membro mais da igreja. Não é que ela vai ser proibida de vir aos cultos, isso a gente não pode proibir, mas a gente vai ter que retirar o nome dela da membresia da igreja, porque ele não quer se submeter à Bíblia. Não é se submeter à igreja, irmãos. A gente precisa entender isso aqui. Quando Jesus fala, o que a igreja ligar na terra será ligado no céu, não é que a gente pode fazer o que quer aqui. É que a gente precisa aplicar a Bíblia. A gente não pode simplesmente chegar aqui, se reunir. Vamos aqui tomar eu tive uma ideia aqui agora. E eu queria trazer aqui para a igreja. Agora, a partir de agora, vamos aqui pensar aqui. A partir de agora, todos os irmãos têm que vir de roupa branca. Essa é algo que a gente vai decidir aqui, vamos votar, pronto, agora é lei. A gente não pode fazer isso. A gente não pode simplesmente chegar aqui e inventar qualquer coisa. Porque se a gente fizer isso, nós estamos se tornando o quê? Uma seita, que a gente está saindo da Bíblia. Então, o que a igreja, quando Jesus disse o que a igreja ligar na terra será ligado no céu, não é que a igreja vai inventar qualquer coisa aqui e colocar. É que a igreja vai aplicar a Bíblia. A igreja vai olhar para cada situação que acontecer, vai procurar na Bíblia o que Deus disse sobre aquilo e vai aplicar. Não se tem uma coisa que as pessoas também interpretam errado, é esse texto.
Né? Não, Jesus disse que a igreja ligar na terra será, mas não é que vai inventar qualquer coisa. Ela vai aplicar o que já foi orientado. Então, se aquele irmão teve 3 oportunidades de se arrepender, ele não quis, a Bíblia diz o quê? Considera como gentil e publicano, ou seja, retira ele do nome do rol de membros da igreja. Não vai chegar para ele e falar, a partir de hoje você não passa dessa porta aí. Você não pode entrar mais na porta. Não é isso que a gente vai fazer. Até porque a pessoa ela precisa ter a oportunidade de se arrepender. Ela pode não se arrepender ali, mas ela vai receber essa disciplina, e isso é uma disciplina, e aí ela pode ter um arrependimento mais à frente. Mas ela não pode nem reclamar, que Deus está dizendo o quê? 3 oportunidades para o arrependimento. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sinaliza aí, meus irmãos, por favor. O que a Bíblia diz sobre disciplina eclesiástica? Pode falar. Pode. Mas acredito que esse caso também de pecado, que mesmo a pessoa se arrepende, ela também recebe disciplina. Boa pergunta. A irmã Inês perguntou aqui, para quem não escutou, mesmo que a pessoa cometa algum pecado e ela se arrependeu, se ela não vai receber algum tipo de disciplina. Aí entra, meus irmãos, o tipo de disciplina, o tipo de pecado e o tipo de arrependimento. Por exemplo, a pessoa está aqui liderando, vou dar um exemplo aqui. Essa pessoa é alguém que tem um cargo na igreja. Um exemplo, é um líder do grupo de louvor. Um exemplo. E os irmãos sabem que líder do grupo de louvor, ministro do grupo de louvor, na igreja mãe é um cargo. Qual é o cargo lá, Gustavo, que chama? De Davi no louvor? Não estou lembrado, tu lembra? É um cargo de eleição, né? É eleito esse cargo. No futuro a gente... acho que é ministro de música, né? Dirigente de música, algo assim. Quando a nossa igreja estiver organizando a questão dos cargos, nós vamos ter aqui também. Essas pessoas são eleitas. É um exemplo. O irmão ele é eleito para ser o ministro do louvor, por voto na sessão da igreja. Aí ele cometeu algum pecado que vai precisar ser levado para a igreja, para a disciplina. Mas ele se arrependeu. Então o que vai acontecer? Normalmente em casos assim, a igreja aplica uma disciplina nele, aí nesse sentido a disciplina seria o quê? Ele seria retirado do cargo, da função que ele está, e ele passaria um período que a igreja iria decidir sem poder assumir cargos na igreja. Seria essa a questão. Ele passaria um período sem poder assumir alguns cargos. Mas como ele se arrependeu, como houve arrependimento, então baseado no que a gente viu aqui, ele não deve ser retirado do rol de membros. Ele não deve ser, como os irmãos disseram, expulso, né, ser disciplinado do rol de membros. Então, se houve arrependimento, a igreja aplica a disciplina de retirar daquele cargo por um período. E aí aquele irmão ele vai ser observado para ver se ele se arrependeu mesmo. Um exemplo, no mês de agosto aconteceu isso. Aí a igreja chamou aquele irmão e ele se arrependeu, pediu perdão à igreja, pediu perdão a Deus, se arrependeu. Aí pronto, você vai ser retirado do grupo de louvor, você vai passar um período aí fora do grupo de louvor. Aí chegou em janeiro, aquele irmão demonstrou que teve arrependimento mesmo. Mudou a postura dele. Aí a igreja vai em sessão, né? De novo, né? Vamos conversar aqui, ó. O irmão lá melhorou, a gente percebeu que houve uma melhora. E nesses casos, normalmente se direciona um irmão para acompanhar. Por exemplo, um diácono ou pastor da igreja. Aquele irmão está disciplinado. Aí alguém vai ficar responsável por acompanhar ele. Aí quando passar aquele período,
vai vir ali conversar com o pastor, ele vai levar para a igreja e falar assim, ó, houve uma mudança, houve um arrependimento, tudo mais, tal, eu acho que a gente pode restabelecer o irmão. Aí ele pode, se ele for eleito de novo, né, ele pode voltar. Ok? E aí pode aplicar isso às outras funções, né? Então existem outras passagens que falam sobre isso, que são ali Hebreus 12, Mateus 18, eu já li Mateus 18. Mateus 18 é a principal, por isso que eu li. Porque em Mateus 18, ela é dita diretamente pelo Senhor Jesus. Então essa é a que é mais completa e é a que as igrejas procuram utilizar melhor. Até porque, além de ter sido entregue pelo próprio Jesus, ela também traz com detalhes tudo como deve ser feito. Mas tem também 1 Coríntios 5, de 1 a 11, Tito 3, de 9 a 11 também. São textos que falam sobre a disciplina. As irmãs podem anotar aí que eu espero. Como os cristãos do passado conduziram a disciplina eclesiástica? Nós vamos passar aqui rapidamente, só pensando aqui, como a igreja, por exemplo, a primeira igreja ali da primeiro século, conduziu essa questão. No passado, os cristãos, ou os primeiros crentes, fizeram muito em relação à disciplina eclesiástica. Você ficará surpreso ao aprender que ações disciplinares eram uma parte substancial dos assuntos das reuniões de membros das igrejas batistas no século XVIII e XIX. Não vou entrar aqui, porque aqui tem muita coisa para a gente ver, mas, falando rapidamente, o que ele está tentando dizer é que essa era uma preocupação da igreja, das primeiras igrejas do século XV até o século XVIII, século XIX, era uma preocupação ter disciplina. Então é importante, amados irmãos, uma igreja que quer ser saudável, que tenha disciplina na igreja. Lembra que eu disse aqui no começo que muitas igrejas que são desligadas de movimentos hoje, elas têm a tendência a deixar de cumprir com a disciplina eclesiástica. Tem muitas igrejas, por exemplo, você tem aí várias igrejas que estão sendo abertas aí com nomes de placas diferentes. Ela não está ligada a nenhum movimento. Um exemplo, ela não é nem batista regular, nem da convenção, nem assembleiano. Ela não está ligada a nenhuma convenção, nenhum grupo. Essas igrejas, elas têm a tendência a deixar de aplicar disciplina na igreja. Porque como eles não enfatizam membresia, como eles não têm essa questão de sessão para a igreja tomar nenhum tipo de decisão, nessas igrejas normalmente são pastores que eles decidem, muitos ali nem têm curso de teologia, são alguns irmãos que congregaram em alguma igreja, aí ele sai daquela igreja e ele bota na cabeça dele que ele vai abrir uma igreja. Aí ele vai, começa a fazer algumas reuniões, e aí com o tempo ele aluga um prédio ou constrói um prédio em algum lugar, e ele começa a fazer os cultos ali. E essas igrejas eles têm a tendência a não aplicar a disciplina. Por quê? Primeiro, não tem membresia, não tem o compromisso eclesiástico. Então, não tendo membresia e não tendo compromisso, ele vai aplicar a disciplina em quem? Então veja que a disciplina, não é nem que eles não querem aplicar a disciplina,
é que como que ele vai aplicar a disciplina se ele não tem um corpo de membros, não tem uma membresia organizada? Então, ao deixar de cumprir com esse mandamento não, ao deixar de cumprir com a organização da membresia da igreja, automaticamente ele não tem como aplicar disciplina eclesiástica. Não tem como ele aplicar disciplina se ele tem um grupo de membros. Então, nessas igrejas, as pessoas que frequentam lá, ele pode ir e voltar, ele pode viver uma vida lá onde ele mora, totalmente pecaminosa, e no domingo ir para a igreja e não ter nenhum problema na sua consciência. Sabe uma coisa que acontece? Que tem acontecido aqui? Tem pessoas que vão para essas igrejas no Juazeiro e depois saem dizendo por aí que são crentes, mas aqui em Barbalha vive uma vida normal aí, uma vida totalmente pecaminosa. Não está preocupado em ter testemunho, não tá preocupado se o que ela está fazendo é bíblico ou não. Então, de segunda a sexta, é uma vida normal. As mulheres vivem uma vida normal aí, né, como se não fossem parte do povo de Deus. Quando chega no final de semana, no horário do culto, elas vão para lá no domingo. Hã? Não são crentes, né? É verdade, se convence que é crente. E eu estou dizendo isso aqui porque nós já conhecemos pessoas que estão fazendo isso. Porque no Juazeiro está cheio de igreja que se diz evangélica, que é desse jeito. Que a pessoa pode ir e voltar, não tem problema nenhum, não tem compromisso, não tem membresia. Mas quando ela chega aqui, ela diz que é crente. Você vai conversar com ela, não, eu sou evangélico, sou evangélico. Mas você percebe pela vida que ela está demonstrando que ela não é. Você percebe nas atitudes, na postura que aquela pessoa demonstra, que ela não é crente. Não estou dizendo aqui, o pastor está julgando as pessoas. Não é isso, meus irmãos. É porque a gente consegue perceber quando a pessoa tem temor a Deus ou não. Eu nem estou falando aqui de questão de roupa, dessas coisas. Mas eu estou falando da postura mesmo da pessoa. A gente consegue perceber. Por exemplo, uma pessoa que vai para os cultos, participa de um culto de adoração a Deus, e no outro dia ela consegue estar no local onde está lá todo tipo de música sensualizada, e ela também começa a se sensualizar e consumo de bebidas e tudo mais, e nada daquilo incomoda ela. É onde a gente percebe que ela, como aqui minha esposa disse, ela se convenceu que é crente, mas verdadeiramente ela não é. E na verdade, a gente percebe que nesse sentido não é nem culpa da pessoa, porque se não tivesse igrejas fazendo isso, com toda essa abertura, certamente muitas dessas pessoas também não estavam nessa condição. Elas poderiam estar modificando a vida, né? É o que eu disse aqui no começo, se não tem muros, se não tem cerca, a pessoa faz o quê? Entra e sai, né? Olha aqui, nós temos aqui esse balneário aqui do lado, com a piscina aí. Mas tem um muro. A pessoa não pode entrar e sair a hora que quer. Mas se não tivesse um muro aqui, o que acontecia? Entrava e saía, né? Nós estamos com essa situação aqui. Várias vezes a gente estava aqui na escola bíblica, de repente sobe aí uns motoqueiros correndo aí, né? Por quê? Porque a gente não fez o muro ainda, né? Nem a nossa cerca. Mas a gente vai fazer, né, irmãos? Vamos orar aí para fazer o nosso muro e a nossa cerca para parar com isso. Mas passa aí, já não sei se tem mais, mas ano passado, ano retrasado, né? Os irmãos lembram que todo um dia que a gente estava aqui na escola bíblica, subiu aí uma tropa de motoqueiro aí, não foi? Andando aí, que a gente teve até que parar o culto. Por quê? Não tem muros. E essas pessoas que eu estou citando aqui, vivem nessa condição. Se convencem, mas na verdade não estão vivendo a vida que Jesus espera. Jesus deseja que nossa vida confirme as nossas palavras. Por isso que precisa ter disciplina. A disciplina não é negativa.
A disciplina ela é o quê? Para o bem, para que produza uma igreja saudável, uma igreja verdadeira, para que você tenha a certeza que você está cultuando, que você está visitando uma igreja que obedece a Deus verdadeiramente. É uma igreja que tem muros, tem as cercas. Se a nossa vida não confirma as nossas palavras, a obra de evangelização é prejudicada. Ou seja, como é que as pessoas vão querer ouvir o evangelho que você prega se a sua vida está demonstrando o contrário? Eu venho aqui, ensino para vocês a Bíblia, e aí quando termina o culto eu saio daqui e vocês me encontram lá na rua e eu estou lá fazendo totalmente o contrário que eu acabei de ensinar aqui. Qual é o testemunho que vocês vão poder compartilhar do seu pastor, né? Vixe, nosso pastor, olha lá, o que ele está fazendo lá. Olha o testemunho que ele está dando ali. Não vou mais não. Ou seja, compromete o evangelismo. As igrejas indisciplinadas têm tornado mais difícil para as pessoas ouvir as boas novas da nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, essas igrejas que não têm disciplina, elas são igrejas indisciplinadas. Elas são igrejas que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Nós vimos aqui em Mateus 18, Jesus disse que tinha que ter disciplina. Não para prejudicar as pessoas, não para botar para fora, mas que possa produzir o quê? Arrependimento. O maior desejo de Deus para a humanidade é arrependimento. E Ele sempre nos dá a oportunidade. E a gente viu em Mateus 18, são 3. Por que nós devemos praticar a disciplina? A disciplina na igreja existe para qual propósito? Como nós sabemos que estamos cumprindo esse propósito? Como sabemos que as coisas estão indo bem na igreja? Primeiro, devemos praticar a disciplina porque com humildade e amor queremos ver o bem ser evidenciado. Então a disciplina ela deve ser vista como uma coisa boa para os irmãos e para a igreja, porque ela vai ser trazida para produzir arrependimento, para fazer com que aquela pessoa que está dando mau testemunho possa se arrepender e obedecer a Deus. Porque na verdade a gente nem vai entrar nesse sentido aqui, mas quando está ocorrendo indisciplina, biblicamente falando, se a gente observar, na verdade, muitas coisas na vida daquela pessoa vão estar acontecendo negativas sem ela estar percebendo. Então, eu nem vou entrar aqui nesse mérito. Mas quando a gente está aplicando a disciplina, na verdade, a gente está fazendo o quê? Uma coisa boa para aquela pessoa. Para que ela possa ter restauração, ela possa ter a oportunidade de arrependimento. Nós não disciplinamos porque desejamos vingar-nos de alguém. Disciplinamos em humildade e amor a Deus e a pessoa disciplinada. Meus irmãos, esse ponto aqui é muito importante. Por quê? Porque eu já fiquei sabendo de casos onde a disciplina ela foi aplicada na igreja por causa de vingança. Por exemplo, algum irmão fica chateado com outro ali, por algum motivo. Aconteceu alguma coisa, e aí eu fiquei chateado com determinado irmão ali. Ele fez alguma coisa que eu não gostei. Aí eu vou ficar aqui, mas quando tiver uma oportunidade, aí aquele irmão comete lá alguma coisa lá, um problema lá. Aí é a hora, vou levar para o pastor. Pastor, essa pessoa aqui precisa ser disciplinada. Aí o pastor está ali um pouco desligado, depois vou levar para o diácono e tudo. Aí tem um diácono ali que também concorda um pouco com aquele irmão. Vamos fazer isso, vamos disciplinar esse irmão. Então a disciplina, ela não é para isso. Para vingança, para derrubar as pessoas. A disciplina, ela é para restauração. É muito importante isso aqui. Algum irmão quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Desejamos ver a disciplina praticada desta maneira em nossas igrejas, também por outras razões, 5 das quais serão consideradas aqui. Então, por que então que nós praticamos a disciplina? Primeiro,
para o bem da pessoa. Nós praticamos a disciplina para o bem daquela pessoa. Segundo, para o bem dos outros cristãos, ou seja, para o bem da igreja, para que ela não se torne uma igreja disciplinada, onde os irmãos vão querer aplicar a disciplina por vingança ou por outros motivos aí. Terceiro, para a saúde da igreja, para ela se manter uma igreja saudável, para que as pessoas olhem para lá e falem, não, ali é uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, ali é uma igreja genuína, ali é uma igreja onde não tem mentira, onde não tem engano. Quarto, para o testemunho coletivo da igreja, né, para que as pessoas possam olhar para aquela igreja, independente do tamanho dela, e falar, não, olha ali, ó, o testemunho desse, eu quero ouvir o evangelho, é lá. Porque, meus irmãos, se uma pessoa está na casa dela, ela fala, eu estou com vontade de ouvir o evangelho. Alguém aqui acha que ela vai querer ouvir o evangelho numa igreja que demonstra testemunho de disciplina ou de indisciplina, né? Se eu sei que tem uma igreja que ela está totalmente bagunçada, indisciplinada, toda hora a pessoa sendo botada para fora, toda hora tem confusão, problema. Aí eu sei que tem bem pertinho tem outra igreja que, poxa, lá está uma bênção, tem, né, está organizado, tem a sessão, tem os cultos e tudo mais, tem problema, mas a igreja resolve. Onde é que será que essas pessoas vão? Onde é que a pessoa vai querer escolher? Ela vai querer ir numa igreja que está pregando o evangelho genuíno, que está organizada, né, que tem problema. Entenda, eu não estou falando que a igreja que vai aplicar não é a que não tem problema, ela tem problema também, mas ela resolve da maneira correta. 5, esse é o principal, para a glória de Deus. Tem os textos ali, ó. As irmãs quiserem tirar uma foto aí. Então nós aplicamos a disciplina para a glória de Deus. Isso é o ponto principal. Alguém tem alguma dúvida até aqui, alguma pergunta? Podem aproveitar aí enquanto as irmãs estão fazendo as anotações. Desde o início, o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos a ensinarem as pessoas a obedecer o que ele havia dito. Nós vimos esse texto, Mateus 28, 18 é aquele texto para fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus terá um povo santo que reflete o seu caráter. A figura da igreja no final do livro de Apocalipse é a de uma noiva gloriosa que reflete o caráter do próprio Cristo, enquanto fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, concluindo, meus irmãos, uma igreja saudável é uma igreja que demonstra o quê? O caráter de Cristo, como nós estamos vendo ali. A figura da igreja saudável é a igreja que ela se considera uma noiva gloriosa, uma noiva que honra o seu noivo, né? Então a igreja, nesse sentido, ela precisa glorificar o seu noivo. E o noivo da igreja é Cristo. Então a igreja precisa refletir o caráter de Cristo. A igreja que é indisciplinada, que não refletem, olha aqui, fica de fora. Cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras. Cães aqui não é cachorros, viu, irmão? Cães aqui direcionado a pessoas que querem viver de qualquer maneira, né? Relacionado ao pecado. Aqui é só uma figura de linguagem. Feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras. Idolatria aqui, todo tipo de idolatria. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Porque aqueles que mentem, né? Irmãos, lembram lá, João 8,44, né? É o pai da mentira. Então, aqueles que mentem não estão sendo direcionados por Deus.
Nossa teologia bíblica pode explicar a disciplina da igreja. Nosso ensino e pregação podem nos instruir sobre essa disciplina. Os líderes de nossa igreja podem estimulá-la, mas somente a igreja que pode e deve exercer a disciplina. Ou seja, a disciplina ela deve ser aplicada pela igreja, tá? Isso é o principal que deve ser lembrado aqui. A disciplina ela é aplicada pela igreja. Concluindo essa parte aqui, é bem importante a gente pensar sobre isso, que não pode por exemplo, o pastor decidir que vai disciplinar alguém. Eu vou disciplinar alguém. Pronto, acabou. Isso também não é uma igreja saudável. Uma igreja saudável é aquela que se reúne e a igreja decide juntos se vão ou não fazer essa disciplina, se aquela atitude está condizente ou não com a Bíblia, tá certo? Então a disciplina ela deve ser aplicada ou não pela igreja. Então, mais uma marca de uma igreja saudável, meus irmãos, disciplina bíblica na igreja. Algum irmão tem alguma pergunta ou quer fazer alguma consideração?